Muito boa tarde, está no ar o programa Revista da Semana, programa semanal na Diana FM com Silvério Cunha e José Faustino. O programa de hoje é o de 5 de março de 2021. Avançamos já para os principais temas que marcaram a semana. Começamos com o passar do primeiro ano do primeiro caso da chegada da Covid-19 a Portugal. Passou um ano, fez esta semana um ano que foi detectado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. E esta semana, também sobre a Covid-19, Portugal decidiu que a vacina da Pfizer passa a ter 28 dias de intervalo entre doses em vez de 21. Começamos pelo Silvério Cunha. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, eu não tenho nada a dizer sobre isso, não sou cientista. Ou seja, aquilo que se está a descobrir aparentemente é que as vacinas têm uma maior capacidade de imunização na primeira dose, portanto podem assegurar uma segunda dose mais tarde, isso é o que se ouve dizer, e até há quem diga sustente mesmo que algumas delas a primeira dose chega, porque assegura logo 80 e tal, a 90%. E são os estudos que só mostram aquilo que eu tenho aqui sustentado sempre, que é, sabemos ainda pouco sobre esta questão toda, e é aplicando com essas aplicações, e é pela prática que nós vamos vendo como é que as coisas decorrem. Portanto, eu não tenho nada a dizer contra ou a favor, porque não percebo nada do assunto, em termos de especialista, agora há de especialização científica ou técnica, mas acho que, obviamente, qualquer decisão destas deve ser fundamentada. E obviamente que tem que haver estudos sobre isso e responsáveis por trás deles, tem que haver caras também, cientistas que o demonstraram. Agora, julgo que tem vindo naquele movimento mais geral de que de facto as vacinas têm uma durabilidade maior, o que é bom, embora naturalmente tenhamos, não esquecer, que enfrentar as variantes, agora as diferentes variantes, em que algumas delas podem, digamos assim, provocar reações diferentes. Agora, tudo vai depender de muita coisa. Certamente que os cientistas vão adaptar as vacinas existentes e, portanto, em suma e concluindo, eu penso que, para já, se assim for, é porque há fundamentos para isso. E, portanto, se há fundamentos para isso, poupa-se tempo, poupa-se em número de vacinas e estamos com capacidade, portanto, para vacinar mais gente em menos tempo. E o que Se for dizer da passagem? E o que dizer da passagem do primeiro ano, do primeiro caso eu em isso, Portugal? claro, Também foi assinalado pelo Governo, pelo Presidente da República? eu acho estas coisas simbólicas, enfim, importantes, podem ser importantes, mas vou dizer uma coisa, eu não sou um otimista neste sentido. Nós ainda havemos de passar o segundo ano a comemorar qualquer coisa a este respeito, por uma razão muito simples, porque não pensemos que daqui a um ano a solução está resolvida. Não está. A melhor das hipóteses é termos não uma pandemia, mas o vírus ser endémico, mas ser grave na mesma, ser mais grave que o da gripe, por exemplo, ser endémico, mas mais grave. Portanto, eu penso que ainda vamos ter ainda muito para falar nos próximos meses e vamos ver como é que corre o programa de vacinações. Portanto, eu acho bem que se façam comemorações de homenagem, sobretudo a quem faleceu, claro, mas homenagens a quem está a trabalhar na linha da frente, claro, mas, digamos assim, é um assunto que não se encerrou, não comemoramos o dobrar de nenhum cabo. Ainda, na minha opinião, ainda não dobramos o cabo de nada, porque ainda está muito por saber. Mas vamos ver. Muito bem. José Faustino, a sua opinião? Bom, a propósito da efeméride, eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Também tenho algumas reservas sobre as efemérides. As efemérides são boas para recordar aquilo que normalmente não se recorda. Portanto, a parte de homenagem aos mortos, aos sinistrados, às pessoas que ficaram gravemente prejudicadas, isso normalmente fala-se. Mas depois falta a outra parte. Agora também a efeméride dos 20 anos de Entre Rios, continua-se naquela estupidez, houve um julgamento, não foi culpado ninguém, como nem podia ser. O ministro Jorge Coelho, bem, ficou para a história, demitiu-se, dizendo que a culpa não morria solteira, ou seja, assumiu ele a responsabilidade, certamente não queriam enfocar o homem num dos pilares da ponte, portanto, perdeu o cargo, as coisas acho que ficaram resolvidas e ficaram esclarecidas. Toda a gente percebeu que foi um dos pilares da ponte, foi perdendo sustentação porque a água foi levando a areia e com o peso caiu. Agora, eu pergunto, quantas pontes, quantas estradas há neste país,
com alguns problemas. Quem é que se atreve, lembremos-nos de Borba, a fechar a estrada ou a fechar a ponte? Portanto, vamos lá. Quer dizer, a responsabilidade, e a culpa morrer solteira, e não houve presos, e não houve... Há coisas que acontecem, ninguém é culpado do vírus. Ninguém pode ser preso por causa do vírus ter aparecido. Só o laboratório chinês que o deixou fugir, mas se vier a provar, mas não é porque o vírus apareceu. Nem acredito que o tenham feito sinteticamente. Manipulação está bem, deixá-lo fugir está bem. Agora, ninguém é culpado de uma coisa destas. E, portanto, as efemérides nunca tratam bem o problema e a coisa nunca fica esclarecida. E agora, com a Covid, já temos aqui. Eu, se não estou a ficar maluco, e é provável, porque os psiquiatras estão preocupados, é provável também já esteja a ficar afetado, mas eu ouvi há um ano um industrial do Norte dizer na televisão que foi à feira de calçada Itália e que disse, e senti-se mal, não estava bem, mas o suficiente não o incapacitava. E foi aos serviços de saúde, ao hospital, naquele tempo não havia cá linhas 24 a funcionar para isto, e disse, eu fui à Itália, não me sinto bem, devo estar doente, falam num vírus, não sei o quê. Não, vá para casa, faça a sua vida normal. Esse contagiou 50, porque inclusive disse, mas o meu neto vai fazer ano. Não há problema nenhum. Eu lembro-me de ouvir isto. Portanto, passa-se uma esponja por cima de tudo. E lembro-me dos milhares de mortos no Brasil e nos Estados Unidos e não sei o quê. Quando Portugal estava também ou pior que eles. Isso foi sempre uma constante, e depois foi o milagre português, e andamos a comemorar mentiras. Aliás, já começamos outra vez a ver os mortos no Brasil, agora já não somos os piores do mundo, já começamos a olhar para os outros. É este tipo de... Eu acho que dentro da linha de raciocínio que o professor aqui trouxe, um ano não tem nada, se não há aqui comemoração, pode-se lembrar, pode-se falar, e sim, pode-se fazer o balanço de um ano, e provavelmente daqui para onde fazemos outra vez outro balanço e por aí. Porque eu estou de acordo com isso. Eu acho que não há capacidade, se houvesse capacidade para vacinar toda a gente no mundo até ao final de setembro, cá para as minhas contas, o vírus ia de pantanas, como costuma dizer. Acabava-se o vírus, este vírus não tinha hipótese. Mas isso não vai acontecer. E, portanto, ele vai tendo mutações e vai ficar como o da gripe, como foi dito pelo professor. Bem, portanto, estou de acordo com isso. Apesar de eu achar, não é por achar que o achismo dos cientistas que tenho ouvido desde o princípio, estes coronavírus são mais mansos nas mutações, as mutações são menos agressivas, são menos radicais, digamos assim, do que, por exemplo, o da gripe, por causa da sua composição. Agora já expliquei isso aqui uma vez, e como não sou especialista, até corro o risco de ficar, passar por ridículo, não é? Portanto, não vou explicar isso. O que é certo é que eles, sobretudo, aquilo que eu percebi, no aspecto de infectar, torna-se mais eficiente. A doença, em princípio, não será muito diferente, mas, por acaso, pouco importa, porque ela já prejudica muito. Ela mata, pronto, ela mata. Em relação aos prazos das vacinas, eu já não sei o que dizer, e por isso é que, e ainda bem que temos um almirante à frente disto, um militar, porque isto às tantas já não se percebe. O Churchill disse uma vez, isto da guerra é muito importante, é importante mais para se deixar nas mãos só dos militares. E esta coisa das pandemias também é importante mais para deixar só na mão dos médicos. O problema é que temos um governo incapaz, quer se queira, quer não é incapaz. Por exemplo, o governo andou sempre atrás do prejuízo, falava cada um para seu lado, o Presidente da República a ajudar. Agora, eu até tenho dito por brincadeira, o Primeiro-Ministro faz-me lembrar o meu neto mais novo, quando se zanga prende o burro, cruza os braços, fica de boca, cabeça baixa, e ninguém lhe diz nada. E o Primeiro-Ministro está com o burro preso. Portanto, agora está zangado, e agora só toma medidas baseadas em pareceres técnicos e de especialistas. E depois, se houver barraca, naturalmente, eu fiz o que me disseram. Eu tomei as decisões políticas quando achei que ia tomar.
fui criticado, não sei o quê. Agora segui as Muito bem. indicações, agora entendam-se. José Faustino, não falou sobre o intervalo que foi aumentado, o intervalo entre as duas doses Não, da Pfizer. era isso que eu ia Mas explicar. já passou o tempo, diga. Pois é que, dada a urgência desta situação, se calhar não era errado, está a perceber, fazer quase uma vacinação contínua. Em vez de ter duas doses, aquilo contar como uma. Porque ao fim de um tempo vem outra. Porque aquilo, o que importa é que as pessoas não vão para o hospital, nem fiquem doentes nem morram. Isto é que importa aqui. É mais importante até que a própria economia. E agora já andam aí, mesmo com os especialistas à volta, já toda a gente quer desconfinar. Claro, já veio aquele professor, o professor Gomes, Manuel Gomes, faz sempre o papel de mal da fita, dizer, então, preparem-se, pode vir uma quarta vaga. É evidente. Quando começar tudo a andar ao molho, os casos aparecem outra vez. Agora, a decisão do governo, que diabo, temos que ser pacientes. O governo só tem que olhar para uma coisa. Os dados foram dados por esse professor. Acho que toda a gente os aceitou. Os parâmetros estão todos a ser cumpridos, exceto os internamentos hospitalares e, sobretudo, as unidades de cuidados intensivos. Isso tem que ser respeitado. Enquanto houver mais de 250 doentes em cuidados intensivos, não se pode abrir isto totalmente, porque senão voltamos outra vez atrás. E não há nada pior que o para-arranca, 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 nunca mais ninguém se entende. E depois o Estado Muito não bem. indeniza as pessoas, porque se o governo indenizasse as pessoas, podia parar e arrancar cada vez que quisesse, porque a pessoa não perdia nada. Não ganhava com isso, naturalmente, mas era compensado o seu prejuízo. Muito bem, Pronto, já não passou o pá. tempo, José Faustino. Temos de avançar. É mais ou menos isto. Muito bem. Olhamos agora para o segundo tema. A Itália bloqueou esta quinta-feira a exportação de 250 mil vacinas produzidas pela AstraZeneca no país e que tinham como destino a Austrália. A medida foi apoiada pela Comissão Europeia. Silvério Cunha. Bom, sinteticamente isto tem dois lados, não é? Como sempre, o lado bom e o lado mau. Ou seja, nós habituámos a uma coisa que é esta, que de facto verificou-se que as farmacêuticas não puderam, e nem estou a culpá-las especialmente por causa disso, porque são as tais circunstâncias agora novas que há e, portanto, há imponderáveis. As farmacêuticas não puderam nem sempre cumprir aquilo que prometeram. E, evidentemente, o governo italiano, que de facto em Itália houve 100 mil mortos, quer dizer, que é uma loucura para aquele país, e portanto acontece o governo italiano agora quer as vacinas que foram prometidas e quer aplicá-las. E portanto, evidentemente, fez uma coisa que foi uma quebra de solidariedade. Ora bom, eu posso compreender isto do ponto de vista do governo italiano e da sociedade italiana, mas sinceramente a mim não me caiu bem, por uma razão. Primeiro, nós não é por nos isolarmos e vacinarmos os europeus que vamos impedir que o vírus continue a progredir e até com variantes. Portanto, nós temos que atacar em todo o mundo o mais depressa possível. E por isso interessa-nos vacinar os africanos, os asiáticos, toda a gente, os australianos também. E acho que, neste caso, o que deveria acontecer era uma coisa muito simples, se isto era importante para a Austrália por razões sanitárias, acho que se devia ter deixado ir. Acho que aqui o egoísmo aqui não compensa. Porquê? Porque são movimentos erráticos muito nacionais e individuais. O que se passa é que a Comissão Europeia negociou um conjunto de doses que na verdade não estão a ser produzidas em número suficiente. Mas isso não é razão para julgarmos que nos chafamos melhor se tivermos as pessoas aqui todas vacinadas primeiro e os outros não estiverem vacinados, porque vai ser uma fonte de contágio permanente. Portanto, eu julgo que aqui, aliás, o G7, quando reuniu, declarou que iria distribuir X% das vacinas a mais para outros países, e acho bem. A Austrália é, portanto, um país, enfim, que pertence digamos assim, ao bloco ocidental com o qual temos relações comerciais e, portanto, e tráfego, temos lá uma comunidade grande, ou seja, não é um país que está no fim do mundo isolado e que possa dizer-se não fornecer lá as vacinas não teria efeito nenhum. Não, tem sempre efeito bumerangue. E, portanto, eu penso, em suma, que compreendendo o estado de necessidade, digamos assim, da sociedade italiana, que é algo irracional, digamos assim, irracional neste sentido, porque eu estou a pensar no seu umbigo neste momento, acho que é um erro ter aberto esse precedente, porque amanhã, se abrirem esse precedente, aberto o precedente, pode-se abrir para qualquer outro país, incluindo a própria Itália. Portanto, é um erro, a meu ver, e devia haver com uma concertação entre os governos a nível até mundial.
E essa concertação seria certamente muito fácil de fazer com países como a Austrália, Nova Zelândia, etc. Portanto, eu acho que seria fácil, e com o tempo eu penso que as vacinas vão aparecer por aí em grande quantidade e, portanto, acho que, em suma e concluindo, é uma atitude que eu acho compreensível, mas nem tudo aquilo que se compreende tem que se aceitar, porque acho que, no fundo, por trás está uma ideia que é fazer da necessidade de virtude. Ou seja, precisamos dela agora, acabou-se, ponto final. É como eu que eu quero comer, então mato uma pessoa porque preciso do dinheiro dela para comer. Pronto, é assim um bocado neste sentido. Não pode ser. As relações internacionais têm que decorrer de outra maneira e foi aberto um precedente muito mau até no próprio mundo ocidental. Mas isto quais é que são as consequências? O que é que acha que agora vai acontecer? O que é que se segue? Não, A o que vai A acontecer é que Austrália corta relações com a Itália a Austrália pode diplomáticas? retaliar, pode haver retaliações, por exemplo, mas a questão até nem é essa, é o simbólico da coisa. Estas coisas ficam, tudo fica. E acontece que os australianos e os neozelandeses, que por acaso têm dado um grande contributo no mundo ocidental, em tudo, até nas guerras, fartaram-se de morrer na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e na Primeira, para vir defender aqui a Europa. Eu acho que acontece que acho errado, acho como princípio errado. Acho que tem que haver uma concertação no G7, que são os principais países, com a União Europeia, e acontece que devem esses países ter aquilo que se chama um bloco grande, um estoque grande de vacinas, para distribuir pelos outros países também. Para quê? Para disseminar, como estava a dizer já foste há bocado, disseminar para todo o mundo o mais possível as vacinas. Porque senão isto não acaba. Não é pelos italianos ficarem todos vacinadinhos que vão ficar todos bem e vão ficar imunes ao resto. Até porque não se sabe ainda quais são os efeitos da vacina. Portanto, tratou-se, a meu ver, de uma ação um bocado populista e um bocado, a meu ver, digamos assim, sem saber quais são os verdadeiros resultados finais. E como digo, e acabo, tudo isto fica gravado na memória das sociedades. E tudo isto, a fatura aparece sempre mais tarde. Foi uma falta de solidariedade geral. José Faustino, a sua opinião? Vamos lá ver. Eu estou de acordo em que é sempre mau existir uma coisa destas, tanto mais perante a Austrália. Mas também lembremos-nos que a Austrália faz parte, fez sempre parte dos aliados e a Itália estava do outro lado do conflito. Tem tido essa particularidade, também não é novo, né? Estarem dos dois lados. Mas é claro que isso hoje não se passa nada. Hoje está tudo do mesmo lado. O problema foi a União Europeia negociou, eu não digo mal ou bem, porque não conheço as cláusulas do contrato, e numa situação destas, de muita pressão, de um medicamento de ponta feito muito rapidamente, com produções de milhões de unidades, é muito complicado. Lembremos-nos que, quem tem alguma noção disto, uma fábrica com uma linha de montagem, que aquilo é uma fábrica, é uma linha de engarrafamento, lembramos, por exemplo, do vinho, que é uma coisa que quase toda a gente conhece, ou do azeite. Se a máquina, uma das unidades da linha, para variar, pode acontecer, prejudica uma noite inteira de produção, milhares, naquele caso, são milhares de vacinas que param, portanto, e é preciso fazer manutenção, as máquinas têm que parar um bocado para fazer manutenção, etc. E, portanto, se calhar as farmacêuticas e a União Europeia, ou quem quer que comprou e vendeu, exageraram de parte a parte e depois não fizeram cláusulas suficientemente fortes para se defenderem uns aos outros, e deu este problema. Aliás, a Itália não se lembrou disto, isto foi levantado pela União Europeia, depois as pessoas, isto não é sistema e tal, bloquear as exportações e tudo mais. Eu acho que, eu não gosto de achar muito, mas aqui é mesmo de achamento, que isto tem várias soluções, eu não conheço nenhuma variável, mas a percepção diz-me isto. Eu acredito que para a paz e para a harmonia mundial tem que haver uma organização como a ONU que tenha uma espécie de tutela moral, e não só, até mesmo militar se for preciso e sanitária se for precisa. Agora, não pode ter um Conselho de Segurança onde tem oito cromos que têm direito de veto, isso é que não pode ser. Aquilo tem que ser mesmo democrático, não é? Claro, o Uganda não pode ter o mesmo poder que os Estados Unidos, por uma razão simples, os Estados Unidos é que pagam, portanto tem que ter uma espécie sempre de uma sociedade anónima, quem tem mais ações é que tem mais votos.
Portanto, isto é lógica, não é? Portanto, não vale a pena pensar em coisas utópicas. E aqui, num caso destes, eu irei dizer um grande disparate, mas provavelmente o que tinha que ser negociado com as farmacêuticas era as patentes e contratar vários laboratórios para começar a fabricar isto em todo o mundo para acudir às pessoas rapidamente. Olhar primeiro para isso, para o número de pessoas e para as mortes e para as tragédias e um bocadinho depois para a economia. Porque isto é sempre um ciclo vicioso, ou pescadinha de rabo na boca, como quiserem chamar. Estamos numa pandemia, neste caso numa tragédia, e então temos que olhar os efeitos que isto dá na economia. Isso está certo. Mas quando temos a economia, também com os seus problemas, não olhamos para o resto das pessoas. Ora, as coisas têm que ser vistas em harmonia. A tal sociedade liberal, por isso é que eu fico zangado com o professor quando ele fala nos ultraliberais e neoliberais, a sociedade liberal é justamente uma sociedade que pretende ser equilibrada, em que as pessoas têm liberdade para fazer aquilo que entendem, inclusivamente pagar o que podem, bem ou mal, ou pagar essas coisas todas, criar sistemas de assistência, de seguros, etc., para estes casos de calamidade. Portanto, uma sociedade em liberdade, mas harmoniosa, com alguma regulação, que permita equilíbrios, que não permita, por exemplo, que um governo, um governo seja derrubado por meia dúzia de militares, coisas do género, como na Birmânia e outras coisas mais. Eu acho que aí deve haver uma força internacional que deve intervir, não é ocupar o país e tomar conta daquilo, não é dizer, vamos lá fazer vamos lá resolver isto, uma espécie de um tribunal, uma coisa assim do género, claro, com força militar. Neste caso, tem que ser uma intervenção, eles fizeram de facto uma organização, que é o Durão Barroso é que é o chefe disso, para ter uma visão a nível global. A visão é sempre a mesma. O Ocidente faz as vacinas, dá à parte pobre, à África e tudo isso, metade das vacinas são roubadas pelo caminho, depois já se sabe, em certos paraísos, lá nos Emirados isso, já há programas de férias incluindo vacinas, Cuba também já tem uma vacina que serve, entra em programas turísticos, foi a última notícia que eu vi, fiquei abismado a ouvir aquilo, e portanto, estamos a entrar no pior que isto é a democracia liberal, isto é o pior que a sociedade humana tem, é o sabe-se quem puder. É o sabe-se quem puder. Em Portugal tenho notícias, e não quero culpar agora também o Almirante, porque ele não é culpado, ele certamente não sabe, que estamos quase em vacina self-service. Quer dizer, a pessoa liga para o serviço de saúde, protesta, não sei o que, e leva a vacina. Já vi vários casos assim. E há outros que não são vacinados de maneira nenhuma. Muito Portanto, bem. é difícil controlar isto quando se perde, quando as pessoas têm sido educadas em Portugal, na Europa e no mundo, num sistema, um sistema esquisito, porque os da esquerda perderam as suas referências ideológicas, arranjaram questões fraturantes. Os partidos comunistas, o mais forte, o chinês, é uma espécie de comunismo-capitalismo. Os liberais, o professor Silvério Cunha e outros pensadores, chamam-lhe neoliberais e ultraliberais. Eu acho que não é nada disso. Então é uma confusão muito grande no meio disto tudo. E, portanto, isto só pode dar chatice. Só pode dar chatice. Portanto, eu aqui não vejo, com franqueza, não vejo grande solução para isto. Nem sei dizer se é bem, se é mau. Eu parece-me que isto é um problema que fica resolvido, se calhar na altura em que estamos a falar já está resolvido. Isto hoje anda muito depressa, entre a Austrália e a Itália, não sei o que é que foi, foram não sei quantos milhões de vacinas e tal, pronto, sai metade, fica cá, outra metade, não pode e tal, e a coisa acaba por se resolver, porque felizmente atingimos um ponto em que a diplomacia, a globalização trouxe esta vantagem, as pessoas falam com muita facilidade uns com os outros, conhecem-se, etc. Agora, nunca é bom assistir a uma situação destas e inclusive, a ter necessidade de bloquear exportações ou de bloquear importações, é sempre mau. Agora, eu acho que o grande negócio, só para finalizar, devia ser, disto das vacinas, devia ser feito, fazer uma task force, como agora se diz, com os laboratórios, não sei se o nome é correto, para ver se podiam vender a fórmula para que se pudesse fabricar uma espécie de genérico. Agora, não é o preço de custo, como diz o Bloco de Esquerda. Isto não é assim. As contas têm que ser bem feitas e isto tem que custar algum dinheiro, tem que custar muito dinheiro. Quer dizer, eles vão perder a expectativa do negócio de milhões durante 10 anos. Portanto, eles
para abdicarem disso, têm que ser pagos, têm que ser compensados, claro. Mas isso pode ser um caminho. Mas também não nos esqueçamos, se a gente consegue acabar com o bicho, depois ficamos com uma série de laboratórios a produzir vacinas sedentárias, pois não é preciso fazer tanta coisa, não é? Portanto, isto é difícil de gerir, é muito complicado. Agora, eu acho que a diplomacia se deve sempre sobrepor às medidas de força, não é? Às tomadas de força. Muito bem. Há O uma José coisa Faustino, que... já passou o tempo há muito tempo, José Sim, Faustino. mas há aqui um tema que vocês esquecem de dizer e fica aqui para o próximo programa, que é uma coisa muito perigosa, muito controversa, mas muito aliciante de ser discutida, que é o passaporte da vacina. Isso aparentemente é uma coisa interessante e que faz sentido, mas é muito complicada em termos de direitos, liberdades e garantias. Tem que ser outro programa. Tem que ser noutro programa, faça favor de agendar, amigo Sérgio, porque esse é um tema muito complicado e que não é de fácil resolução. Muito bem. Agora vamos olhar para a situação na Ground Force, com as negociações entre o governo e o acionista privado. Silvério Cunha. Olha, eu sei pouco do assunto. Sinceramente, agora permitam-me um desabafo. Eu começo a ficar farto da TAP, do caso da TAP. Porque a TAP digamos assim, é uma situação que, parece que não tem solução, digamos, uma boa solução de saída, seja como for, seja qual for, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que as medidas até agora tomadas, no fundo, nunca ponderaram algumas questões, nomeadamente a da reestruturação da empresa e dos custos que isso ia ter. Claro que o ministro quer que o acionista privado adiante os pagamentos. Penso que essa é um bocado a ideia, apenas essa. Se ele adiantar os pagamentos, digamos assim, tudo fica na mesma. Mas ao mesmo tempo, a verdade é que o que está aqui por trás é a luta de controle da empresa, pela empresa. Ora bom, eu penso que há uma coisa fundamental, digamos assim, no direito, que é a boa-fé negocial. Ou seja, temos duas partes e as duas partes têm que negociar de boa-fé. E negociando de boa-fé, evidentemente tem que chegar a um consenso sobre o assunto. É evidente que nós já sabemos, o que eu não sei porque não sou especialista no assunto e portanto não faço a menor ideia de como é que a coisa se pode resolver, não conheço números. Agora, o que eu não sei é se de facto a reestruturação da empresa tem implicações, ou estava prevista nessa reestruturação, o problema que agora se colocou. Se não estava, então é uma incompetência monumental. Se estava, evidentemente tinha que também estar desenhada uma solução qualquer que ela fosse. E é evidente que, também é óbvio que não se pode, eu estou a pôr-me agora no papel é fácil dizermos assim, o acionista privado adiantava e pagava, mas agora vamos pôr no papel dele, e vamos pôr no papel dele dizer assim, mas então adiantava e pagava a troco de quê? A troco de quê? Depois de um pagamento com juros, era? Ou querem, afinal de contas, é que ele tenha a maioria do capital e não mande? Quer dizer, também não tem sentido. As coisas como são. Nós temos figuras jurídicas e as figuras jurídicas, uma de duas, quando são desenhadas num certo sentido, elas têm aquela finalidade. A não ser que se nacionalize a TAP, claro. E nessa altura que nacionalizando, claro, que não conheço outra maneira, mas não penso também que ficasse resolvida, muito francamente. Então eu penso que a questão da TAP é uma questão muito embrulhada, é uma questão que, sinceramente, eu não estou a ver muito bem como é que as duas partes têm vontade ou não têm vontade de chegar a acordo. Acho também que isso impõe um bocado de diplomacia e acho que quer o governo, quer o acionista privado tem que chegar a um ponto que é o da viabilidade da empresa com um mínimo de danos, mas também com capacidade para que a empresa tenha digamos, esteja apta para depois funcionar. Agora até contrataram um CEO alemão e tudo, portanto acontece que parte-se do princípio de que a empresa vai funcionar e vai dar um salto importante. Por isso, é que a mim parece-me quase uma questão ali de poder, de quem é que vai ficar a mandar, quando na verdade aquele negócio é um negócio para mim estranho, porque é um negócio onde quem tem a maioria das ações parece que não manda, e quem tem a minoria parece que manda. Há qualquer coisa que escapa ao meu entendimento, mas eu sinceramente começo a ficar farto do desenho que começou, como começou a novela, e começo a ficar farto desta ideia de que a TAP tem que ser salva a todo custo, seja como for, dê para onde der, com custos elevadíssimos,
e que isso é fundamental e que vai resolver, digamos assim, imensos problemas futuros. Eu sou sincero, o José Faustino há tempos falou aqui a importância da empresa não era essa, era a manutenção do hub. Também tenho dúvidas sobre se o hub pode ser mantido com os aeroportos que temos, e portanto também tem a ver com o outro aeroporto, com a questão do outro aeroporto, mas o que eu vou dizer, terminando, é isto. Parece-me que é uma questão de luta pelo poder dentro da empresa. Acho mal que, de facto, nesta luta pelo poder não haja clarificação, nem haja boa-fé negocial, nem haja sinceridade e regras de direito que são elementares. Estas negociações são sempre negociações que parecem por baixo da mesa, em que um adianta os pagamentos e depois é ressarcido de quê, como, onde, quando, como. Quer dizer, eu sou franco, não faz. Acho que são negócios. É um mundo, parece também ele desregulado à partida, em que o Estado, curiosamente, tem um papel também ele desregulador. No fundo, o que está a acontecer é um bocado isso. Há um papel também desregulador. Portanto, eu penso que não é razoável isso. Isso não é razoável. Portanto, eu sinceramente não sei, não li muito o que se passa, mas é um problema que está a tornar-se um problema insuportável para o país. Impossível de aguentar. E, afinal de algum tempo, as pessoas estão fartas disto mesmo e querem deixar cair a tapa. José Faustino, a sua opinião? Bom, isto é uma das coisas complicadíssimas, porque as histórias andam sempre contadas ao contrário. Vocês lembram-se, toda a gente se lembra, que havia aí, caiu o Carmo e a Trindade, quando o negócio no Brasil ficou a meio e o engenheiro Fernando Pinto comprou só parte de manutenção. Um prejuízo, um problema. O engenheiro Fernando Pinto nunca vendeu aquilo, nunca conseguiu vender. Por acaso agora está a dar. Nunca ninguém falou na grande força. O engenheiro Fernando Pinto estava farto da grande força até dizer chega. Queria-se fazer daquilo a todo custo. Fez um ultimato. Eu não tenho, já não me lembro bem. Mas acho que ele queria vender aquilo tudo. E este acionista só ficou com uma parte. Foi o que se conseguiu ali arranjar. Ora bem. Ou seja, a TAP era do Estado, foi privatizada no tempo de Passos Coelho. A má horas ou não, foi privatizada em grande parte. Viu, o doutor Costa desprivatizou, quis ficar a meio por meio. E agora as outras companhias estão todas a resolver-se com os governos. E o Estado nacionaliza. Portanto, o Estado é um desregulador. É uma intervenção comunista numa sociedade liberal. Claro, não pode dar resultado. Isto não é a China. Portanto, a China é que resolve as coisas assim. Nacionaliza e depois privatiza. Privatiza e nacionaliza. E aquilo é sempre do Estado. Tem lá um gestor do partido armado em empresário, que é meio empresário, meio gestor do partido. Quando deixar de ser empresário, cortam-lhe o pescoço, ao se portar bem é empresário e gestor do partido. Portanto, é muito simples aqui em Portugal. E na Europa isto não funciona assim. O problema aqui é muito simples. Deixem-se de reestruturações e de enredos. Andamos a vender esta coisa de reestruturação e mais reestruturação. Eu vou repetir pela milésima vez e não me vou cansar. Uma empresa que tem 100 trabalhadores e que está parada não pode pagar ordenados. Ponto final, parágrafo. Não há hipótese, não há plano de reestruturação. Esses trabalhadores têm que ir para o desemprego e o fundo de desemprego tem que lhes pagar o salário. Se a companhia volta a trabalhar, não com 100, mas com 50, 50 ficam no desemprego e 50 voltam a trabalhar. O que aqui está a passar é que se está a meter dinheiro na TAP e na Grande Force para pagar salário. Ora, isto não pode ser. Ninguém, no seu perfeito juízo, o professor Silvério Cunha, que é uma pessoa que se diz, eu também não sou especialista na matéria, mas imagina o seguinte. Imagino que o senhor que gosta de estar rodeado de livros, que monta uma livraria. E a coisa corre bem, o senhor é feliz na escolha das obras, depois é editor e arranja 10 ou 12 funcionários. Vem a pandemia e fecha a loja. Como é que o senhor paga aos funcionários? Isto é muito simples. O senhor não vende livros. Tem a renda da casa, tem as despesas, tem os funcionários, paga-lhes como? O Estado tem que o indenizar para o senhor pagar às pessoas e ter as despesas. Ou então o senhor despede as pessoas numa modalidade própria para isso, despede-as durante X tempo, eles têm um subsídio de desemprego, o senhor tem que ser apoiado e indenizado para pagar a renda da casa e as suas despesas mínimas, e quando acabar a pandemia o senhor reabre. Agora, se o obrigarem a pagar os salários daquela gente toda sem receber dinheiro, não há reestruturação que resolva isto. Só se o senhor for ao banco, que também há empréstimos, endividar-se. E então o senhor tem...
tem um negócio de sucesso, que é uma livraria, uma editora, está com um êxito tremendo. E ao fim do ano de pandemia, tem um negócio péssimo com 4 milhões de dívidas ao banco. Mas como é que isto é possível? Isto é de gente certa da cabeça. O que se trata é disto, mas qual reestruturação na mesma reestruturação? Mas qual negócio com os sindicatos, mas negócio com os sindicatos? Os aviões estão parados, não voam. As pessoas não podem ganhar. Agora, não podem morrer à fome, claro. Tem um fundo de desemprego, tem que ser garantido. Por isso é que eu falava há bocado, nestas coisas, as calamidades, tem que ser, é muito, a questão da segurança social, dos seguros, da previdência, do socorro, são coisas que têm que se pensar em quando não há pandemias, né? Fora dos tempos de crise. Eu não ouço ninguém discutir seguros. Caiu a ponta há 20 anos. Morreram 100 e tal pessoas no incêndio. Nunca ficou definida a questão dos seguros. Dos seguros privados ou dos seguros públicos. Isso nunca ficou definido. Eu não digo que o Estado não tem dinheiro, tenha que pagar tudo, não é isso que eu digo. Agora, tem que se arranjar um mecanismo público, privado, ou assim, como dizia o outro, que dê para fazer face a essas dificuldades. Que diabo? Manter o mesmo número de trabalhadores, com salários quase iguais, tem que se negociar para fazer uma pequena redução. Isto não é possível. A TAP nunca mais na vida vai ser viável. Eu não queria estar na mão daquele homem que aí vem para gerir aquilo. Eu não sei onde é que ele se vem meter, devem não ter enganado, nem devem ter explicado nada daquilo que está a passar. Eu nem que me pagasse o dinheiro todo do mundo metia numa coisa daquela, também não percebo nada do assunto. Eu acho que ninguém, não sei perfeito juízo, se metia naquilo. Só o ministro, o nosso ministro, como é que ele se chama, que eu nunca me lembro o nome dele, Pedro ainda Nuno bem, Santos. o tal Santos, é que pode gerir isto, ele que vai lá gerir. Com o doutor Louçã e a Catarina Martins, alguém dessa gente que deu um ajeitamento sobre isso. O Muito bem. sindicato, aquela senhora que está na intersindical também podia dar um jeito. Quer dizer, vamos lá ver se as pessoas começam a ter cabeça para pensar. As empresas fechadas não têm rendimento, não podem pagar as despesas. Ponto. Muito bem. Há cá negócios, né? Isto é disfarçar tudo. E outra solução não é, então, por a lógica de nacionalizar a TAP, eu vou já acabar, nacionalizar a TAP, nacionalizar a Grande Fosse e nacionalizar tudo o que mexe, então nacionaliza-se os restaurantes todos, os hotéis todos, tudo está fechado, nacionaliza-se tudo. Pronto, está tudo resolvido. Muito bem. Fica o doutor, Fica a sugestão. o ministro Santos a mandar nesta coisa toda, tipo chinês. E depois entrega a um empresário para explorar. Pergunto como é que é o modelo chinês. Não sei se ele é maoísta, se é trotskista, o que é que ele é. Mas que diabo, isto não tem nada que saber. Andamos com isto. E a criar ilusões na cabeça das pessoas. Ilusões. Muito bem. Vamos olhar para o próximo tema. A ANAC decidiu recusar emitir um parecer prévio de viabilidade para o novo aeroporto no Montijo, devido ao parecer negativo de 2 das 5 câmaras municipais envolvidas. Já se fala na alteração da lei. Silvério Cunha. Pois essa questão levanta muitas questões que estão conexas, não é? Mas eu vou começar desde já por dizer uma coisa que, como jurista, odeio, detesto e abomino, que é fazerem-se leis à medida. Isto é, eu admito perfeitamente que a lógica das autarquias terem autonomia para poderem vetar isto, aquilo ou aquilo outro, admito que isso tenha fundamento. Admito que haja fundamento também para dizer que uma autarquia não pode bloquear o progresso de uma determinada zona só porque naquele momento o poder autárquico, que é sempre momentâneo, não quer isso, tem outros princípios. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, como se pode fazer é leis para tornear o que está a acontecer. As leis fazem-se para o futuro, nunca se fazem para coisas passadas ou presentes que estão a ocorrer. As leis fazem-se para o futuro para corrigir precisamente o que está errado. Portanto, quando se fazem leis à medida, entramos naquele domínio do chamado decisionismo jurídico, em que a lei serve, não controla, digamos, a lei o direito não serve, digamos assim, para aquilo que é fundamental, que é regular as coisas. Serve como instrumento político para conformar coisas que o poder existente quer resolver, seja como for. Portanto, é uma espécie de positivismo legalista que acha que através da lei resolve-se tudo. Não, a lei tem que ter fundamentos, tem que ter princípios e valores por trás, etc, etc, etc. Aquilo que permitiu que as autarquias vetassem tem que ser examinado, reexaminado, talvez mudado, sim, para o futuro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu, sinceramente, a questão dos aeroportos também no nosso país já começa também a afetar. Eu há dias vi, por acaso, numa rede social, uma coisa que eu achei graça, porque não deixei de reparar nisso, que é,
A quantas horas de caminho fica Gatwick de Londres? E dizia a pessoa, fica a 3 horas. Heathrow, fica a 1 hora. Bom, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas vamos admitir que, dado o movimento, Professor, eu fui lá uma vez, mas acho que foi menos de 1 hora. menos 1 hora, pronto. O que eu achei De mais, não metro sou são à de, volta de 40 minutos. o que eu achei, mas o metro anda mais devagar. Às vezes, o que eu achei um bocado de longe foi o de Milão, e mesmo assim também não foi 1 hora. Bom, seja como for, a questão que se coloca é esta. Eu penso que esta escolha dos aeroportos, hão de reparar que é um assunto velho. Eu acho que eu sempre ouvi falar na questão do aeroporto de Lisboa, desde que me lembro, enfim, como adolescente, assim, uma coisa qualquer. Sempre falando disso, nunca chegou a conclusão nenhuma. E acho uma coisa estranhíssima no nosso país. Não, professor, desculpe lá, chegou-se a conclusões. Não, O quê? chegou-se a conclusões. As Chegou-se maiores autoridades em transportes, sim. em força aérea, tudo, chegaram à melhor conclusão que em Alcochete. Desculpe Pois, lá. Não Alcochete, chegaram a uma conclusão, então não mas, chegaram. sim, Teve licenciado e tudo. Isso é outra falou-se na coisa. OTA, falou-se em Não, Alcochete, falou-se em várias coisas, mas chegou-se falou-se à em conclusão. Montijo, fala-se em tudo. E é uma Não, não, pescaria. mas espera lá, professor, não se falou. Desculpe, o aeroporto de Alcochete estava licenciado em termos ambientais, de impactos, tudo, até dia 31 de dezembro do ano 2020. Desculpe lá, a Bem, obra podia ter começado antes de. Chegou-se a uma conclusão. certo, mas não sei porquê, acaba Ah, por ser tudo problemático. E é o que mas eu acho. eu já respondo. E acontece que é sempre tudo problemático quanto a mim. E, portanto, a questão do aeroporto de Lisboa é resolver como? Um novo aeroporto a sério, como tem as grandes capitais europeias? Em que sítio tem que ficar? Tem que ficar a uma boa distância. eh, Alcochete. tem que ficar a uma boa distância. Bom, essa é uma questão principal. Segundo, impactos ambientais, sim, claro. Reconheço que tem que haver cuidado com o impacto ambiental, é evidente e óbvio, e até tem que saber se, eventualmente, no futuro, o que é que se prevê para o futuro a nível de impacto ambiental, etc. Bom, tem que se tomar em linha de conta Mas disso. o professor Silvério Cunha tem ideia do que é Alcochete. Sim, 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 sim. Eles tinham que. Até É tinham. que o Alcochete é um campo de tiro da Força Eu sei, Aérea. eu sei, eu sei, eu É sei. para os aviões fazerem Eu tiro, sei. Agora, a questão que se coloca é, portanto, não é uma base aérea. há que tomar uma decisão política ponderada em quê? Na necessidade pública de termos, de facto, um novo aeroporto, a sério, e depois na necessidade de realmente, bem, quanto é que custa esse aeroporto, como é que vai ser, e acontece que parece-me que o de Montijo não é a grande solução, e parece-me que andam todos hesitantes de um lado para o outro, e portanto o que é que sucede? É que depois nós somos um país maravilhoso na construção de leis e normas sobre os mais variados assuntos, mas depois na aplicação delas somos desastrados. E o que sucede realmente é que quando há um desastre qualquer, alguém não quer, porque a lei prevê, por razões que também têm por trás de si fundamentos e valores, a lei prevê que, por exemplo, seja vetado por isto ou por aquilo, depois o governo quer dizer assim, não, então muda-se a lei, e com isso o que é que acontece? Acontece que, a meu ver, é uma péssima forma de, digamos assim, de encarar digamos, o governo do Estado, o Estado tem que ser governado. E o governo do Estado é feito pelo direito. E acontece que é feito com um certo tipo de princípios e garantias fundamentais. Portanto, a mim parece-me que toda esta questão de. Sabe um bocado algo esquisito, toda esta questão de agora se legislar para dar a volta ao problema, digamos assim. Então, depois de amanhã, um outro governo legisla para dar outra volta ao problema. Não, tem que haver fundamentos, eles têm que ter, digamos, temporalmente, têm que estar bem alicerçados. Portanto, se o de Alcochete de facto é uma escolha que dizem que é razoável, mas não sei porque depois começou-se a falar logo do Montijo e de que, enfim, a Vinci só pagaria o Montijo, não é? E há esse problema também, e portanto Ah, acontece que depois as decisões não é começam também. Esse é que é o problema. depois, e acontece que as decisões Pois é. começam a ser envenenadas por este tipo de outras considerações e pressupostos que aparecem debaixo da mesa, porque no fundo ninguém fala deles a sério. E é isso que é lamentável. Muito bem. José Vamos lá Faustino, ver. A história do aeroporto, o professor Silvério Cunha fez porquê? E eu vou responder. Vamos lá ver. O aeroporto foi feito no tempo do Dr. Salazar, por o general Humberto Delgado, que ainda era coronel na altura,
e constituiu a TAP e tudo aquilo, ali nos arrabaldes de Lisboa, que era a Portela, num terreno que era da Câmara. E lá andou, depois até que houve a grande aposta do país, como sabemos, com os efeitos que hoje conhecemos, no turismo. Tudo para o turismo. Ora bem. Entretanto, o mesmo governo desse terrível Passos Coelho, não é? Privatizou uma certa coisa por uma razão simples, não tinha dinheiro, teve que arranjar dinheiro, e então tudo foi mal feito. A única privatização que nunca ninguém ouviu criticar foi o do aeroporto, a da ANA. Porquê? Porque como o terreno era da Câmara, teve que se indenizar com o dinheiro que a Vinci francesa comprou, pagou à Câmara, o doutor Costa pagou logo as dívidas da Câmara, o que lhe tem dado para fazer os floreados todos. Muito bem. O que é que aconteceu? A Vinci, que só tem 2 ou 3 aeroportos, era a empresa com menos currículo para concorrer, mas ganhou, não interessa para o caso, e o que é que acontece? Fez obras na Portela, sim senhor, conservou aquilo, tudo isso, mas aumentou as taxas todas, as companhias pagam uma exorbitância, foge de lá tudo, a TAP quer vender hangares, quer não sei o quê, porque aquilo é incalculável, toda a gente se queixa. A Ryanair, acho que nem lá tem base, fogem para todo o lado e por aí adiante. Portanto, aumentou as taxas, tratou do negócio. Nunca aconteceu absolutamente nada. Nada. Tudo a correr nos strings, como dizem os brasileiros. Agora, eu não conheço, mas há quem diga que o contrato da privatização da ANA, que implicava a ficar com todos os aeroportos, incluindo aquele que o professor Silvério Cunha gosta muito, que é o de Beja, também Exato, é da ANA, é verdade. também estava no... Eu estava a esquecer dele. Não, mas tem estado um negócio. São todos, menos o da Madeira. E acho que também já é. São todos da ANA. Agora, o que é que acontece? Também estava previsto que havia de ser feito um novo aeroporto de Lisboa. E quem tinha que o fazer é o concessionário, não sou eu, nem é o Estado. Este é o ponto. Mas depois levanta-se aqui um problema. O lobby do turismo, que querem à viva força manter um aeroporto no centro de Lisboa, porque para o turismo não tem um problema que o professor falou, nem de Heathrow, nem de Milão, nem de coisa nenhuma, nem o de Madrid não tem grande problema. Mas mesmo assim, de metro é 1 hora para chegar ao centro. Agora, eles querem, o lobby do turismo quer ter um aeroporto no meio de Lisboa, que é o que acontece com a Portela. E, portanto, nem quero ouvir falar que aquilo sai dali. Ora, juntam-se aqui 2 interesses importantes. Entretanto, aquilo foi crescendo, e o aeroporto da Portela, como costuma dizer, estava a arrebentar para as costuras. E então houve necessidade de fazer mais obras ainda na Portela. E os tipos da Vinci, a ANA, disseram ao governo, ao doutor António Costa, amigo, a gente faz obras, mas não o senhor livre-nos lá daquele problema de Sacavém. Fazemos um aeródromozinho ali, uma coisa e tal, uma piadeira ali no Montijo, e nós não começamos as obras na Portela se o senhor assinar o compromisso de que é no Montijo. E este foi o problema que houve com o Montijo. Sabe? Ficar secundária à Portela, que é uma coisa que só existe num país de parvos, com o devido respeito. Parvos intelectualmente e alegadamente. Porque num país onde se pensa, não é preciso falar da Espanha, que é aquilo que eu conheço melhor, o aeroporto Adolfo Soares ou o Adolfo ou o de Barcelona, Del Prat, portanto, são aeroportos que têm expansões, 2 pistas paralelas, como era para ser em Alcochete, largos, com capacidade de ampliação, com tudo isso, que eu tenho assistido a isso, tanto um como o outro. Isso não existe no Montijo, por uma razão muito simples, não há terreno, não há espaço para isso. Em Alcochete há, para fazer um aeroporto internacional. É preciso fazê-lo de repente? Não. Podem-se fazer por fases. Primeira pista, alguns equipamentos de apoio e depois a outra pista. Portanto, a ANA tem que pagar o aeroporto e o Estado tem que pagar as infraestruturas de acesso ao aeroporto. É isto que se passa em todo o lado, não é de outra forma. É isto. Portanto, agora, não interessa nem ao lobby do turismo, tem vistas curtas, se me permitem a opinião, tem vistas curtas, nem interessa à ANA. Aliás, é a única empresa que foi privatizada que não se discute. Parece que
O Pedro Nuno Santos esta não quer nacionalizar. Não sei porquê. Podia nacionalizar para fazer o aeroporto do Montijo como ele quer. Também a nacionalizava. Portanto, a história é esta, não há outra história aqui. É muito simples. Quer dizer, são os interesses dos lobbies, os interesses económicos, toda uma série de coisas que se sobrepõem ao interesse nacional, que é a pouco e pouco fazer um aeroporto como deve ser em Alcochete e mais tarde fechar o aeroporto da Portela, que não tem condições nenhuma para ser aeroporto neste momento. Eram ótimas quando foi feito, aos anos que foi feito, hoje está completamente ultrapassado. E isto de Portela mais um é tudo conversa para enganar o pagode. Portanto, isso são situações provisórias. Provisórias. Portanto, a solução é fazer um aeroporto a distância razoável, como é Alcochete, assim, já viste, sem problemas ecológicos, etc. Problemas há sempre, mas sem impactos fortes, já está aprovado, já está visto, e das várias hipóteses No todas que Montijo houve. serão muito fortes. No Montijo são muito fortes e não há Muito espaço, bem. professor, não há terreno. Só se tirar, só se for de hidroavião, voltamos aos hidroaviões, a terra não Tejo. Muito Não bem, há temos de espaço. avançar, temos de avançar. Vamos agora para outro tema que também marcou a semana, os protestos de movimentos independentes que exigem alterações à lei eleitoral autárquica, porque dizem que neste momento condiciona o número de candidaturas que podem ter nas eleições. Silvério Cunha. Bem, por acaso aí, bem é assim, a ideia de haver candidaturas independentes nas eleições autárquicas é uma ideia que, digamos assim, nunca se conjugou muito bem com o ordenamento jurídico vigente, porque o ordenamento jurídico vigente assentou na base dos partidos. E a razão é muito simples, é porque temos uma ditadura de partido único e, portanto, o que se pretendia era dar voz aos partidos para que eles pudessem exprimir-se e ser, digamos, os atores principais. Acontece que os partidos sofreram, entretanto, grandes modificações no mundo, inclusive no mundo. Deixaram de ter aqueles fundamentos que tinham antes, toda a história dos partidos políticos mostra coisas muito curiosas, que hoje já não existem, e acontece que os partidos passaram até a ser mais aparelhos de integração com aparatos chiques, digamos assim, do que outra coisa qualquer. E, portanto, acontece que a opinião pública começou a sentir a falta da possibilidade de haver a concorrência de cidadãos que se juntam para determinados certos efeitos e que, neste caso, são efeitos, digamos, de candidaturas. Alargar ou alargar muito ou pouco, eu penso que a questão pensa assim, deve-se exigir o mesmo, a meu ver. Claro que não tem lógica de dizer que um partido, que um movimento de cidadãos pode ter uma sigla como se fosse um partido, porque não é um partido, então essa altura registrava-se como partido. Nós temos aqui que ver a questão de outra maneira. Nós temos que ver a questão desta forma. Os cidadãos que querem concorrer em movimentos independentes têm que criar movimentos independentes nos termos de uma lei que os designe como independentes e têm que, obviamente, digamos assim, aparecer dessa forma ao resto do, digamos assim, ao resto do eleitorado. Tem que aparecer dessa forma ao resto do eleitorado. A questão dos símbolos, a questão da forma como eles aparecem, bom, se nós começamos a exigir aos movimentos independentes cidadãos o mesmo que se exige aos partidos, então estamos a dizer que tem que haver são novos partidos, de facto. O que também pode conduzir a efeitos secundários, digamos assim, não previstos, efeitos perversos, efeitos secundários não previstos. Porquê? Por uma razão muito simples, porque podem enfraquecer até o próprio sistema de partidos e não trazer nada de novo ou de bom ao sistema. Portanto, eu não sou adepto, por exemplo, de uma lei que seja incondicionadamente aberta relativamente a movimentos independentes. Eu acho que o movimento independente tem que ter alguma representação mais do que, digamos assim, do que uma simples, tem que ser um movimento independente como tal, tem que ser entendido como tal. E isso, evidentemente, que não passa por assimilar ou tornar igual o movimento independentes a partidos. Então teríamos partidos regionais, partidos locais, e isso iria pulverizar o sistema político e tem, portanto, inconvenientes. Eu não tenho nada contra cidadãos independentes concorrerem, o resto já tem acontecido e já tem até, inclusivamente, tido êxito, mas acontece que esta ideia de que se tem que exigir alterações à lei eleitoral autárquica para que eles sejam parecidos com os partidos é uma coisa que me parece incongruente com o objetivo dos próprios movimentos independentes. Portanto, é uma coisa que tinha que se ler agora a lei com muito cuidado, ver mais ou menos como é, em que termos é que eles poderiam aparecer de forma diferente do que já pode acontecer,
Mas a verdade é esta: movimentos independentes de cidadãos é uma coisa, partidos políticos são outra, e devem sim continuar para bem e saúde do sistema político. José Faustino. Não, eu aqui não concordo com o professor Silvério Cunha, ainda bem que a gente anda há muito tempo a concordar. Exatamente. Eu acho que a partidocracia é das duas coisas, está provado. O que temos em Portugal é uma partidocracia. Quem manda são os partidos. É mentira quando diz o senhor pode eleger e ser eleito. É mentira. Posso eleger, tenho direito a voto, mas não posso ser eleito. Só posso ser eleito se o doutor Costa, o doutor Rio ou a doutora Catarina, um deles quiser. Porque se eles não quiserem, não sou eleito. Para a Assembleia da República, não sou. Nunca posso ser governo, posso ser Presidente da República, é a única coisa que posso ser, e abriram mão, de facto, das candidaturas independentes nas autarquias. Mas depois quiseram fechar a porta porque a coisa estava a cheirar a esturro, porque estavam a perder para os outros, para os independentes, sobretudo aqueles que eles não controlavam, que saíam dos partidos e iam concorrer ali ao lado. Ora bem, Mas agora, isso mostra, portanto, que a lei chega. Isso já diga... mostra a eficácia da lei existente. Não, a lei no princípio não previa cidadãos eleitores nas autarquias. Eu sei, mas Depois o que houve está uma agora lei... já Não, mostra... houve uma lei... Não, é que está agora. Esta é outra para travar. Houve uma que abria. E o que está agora foi uma que foi feita pelo PS e pelo PSD para travar as eleições de cidadãos independentes. Em que antigamente, na primeira lei, quando abriu, o senhor apresentava uma candidatura com não sei quantas mil assinaturas, quase tantas como um partido político, e podia concorrer à Câmara, à Assembleia Municipal e às freguesias, lá do sítio. E agora a lei que eles depois fizeram é que o senhor tem que apresentar uma lista e várias assinaturas para cada uma das candidaturas, nomeadamente para as freguesias, o que é uma fraude completa, porque o presidente da freguesia, por inerência, pertence à Assembleia Municipal. Portanto, faz sentido que seja tudo entendido num conjunto. Ou seja, o cidadão concorre onde quer e lhe apetece. Até, é fundamental no regime, círculos uninominais, e pessoalmente até estou contra o círculo nacional, estou farto dos partidos. Os partidos não nos trouxeram nada de bom. Podem-se dizer assim, se calhar travaram coisas piores. Talvez, não sei. Isso é assunto do programa. É para outro programa. Portanto, os partidos foi uma das coisas que esgotaram isto. Não tenho nada contra os partidos, bem entendido. Que haja liberdade de associação para fazer partidos e associações que a gente quiser e que as pessoas independentemente possam concorrer. Deu-me o direito de eu poder concorrer, de eu poder poder ser eleito. Eleger e ser eleito. Eu não tenho esse poder. Isso não tem esse poder em Portugal. Isso manda, quem manda nisso, repito, é o doutor Costa, o doutor Rio, a doutora Catarina, o doutor Jerónimo, essa gente toda, o doutor Francisco não sei quantos, e por aí adiante, etc, etc. Os líderes dos partidos. Veja-se, por exemplo, nas autarquias locais, que a rapaziada, permitam-me que diga assim, local do sítio, diz, é fulano, é beltrano, é ciclano, mas quem acaba por aprovar é o presidente ou o secretário-geral do partido. Mas isto é o quê? E depois vemos defender. Mas isso é culpa dos militantes do partido. Não é culpa dos partidos, nada, é culpa do regime. É culpa do regime porque o partido é que manda. E depois vem-me falar em regionalização. Quer dizer, é mandar uma espécie de uns delegados políticos para as regiões para mandarem. Nada disso, é tudo conversa. Portanto, o nosso regime tem que ser pensado de uma vez por todas num princípio muito simples. Dar aos cidadãos a possibilidade de elegerem, que já está dada, e de poderem ser eleitos, sem precisarem dos partidos. Estou farto dos partidos, eu. Não, sim, não. Mas... Agora, os partidos podem existir, não quero acabar com os partidos. Agora, os partidos que me deixem ser candidato se eu quiser, eu não quero ser, mas podia querer. E agora não arranjem burocracias para as pessoas não se poderem candidatar. Não há nada. E depois, para um partido se preciso 5 mil assinaturas, não sei bem ao certo, 5 mil, e depois numa Câmara são preciso quase 4 mil. Isso está mal. Sim, tem que ser proporcional ao número de eleitores, etc, etc. Ou seja, tem que ser feito, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer pessoa se pode candidatar. Não é aquela que o partido quer. Portanto, tem que ter o mínimo de uns milhões de dólares para poder ser efetivo. Pois, mas o Obama não tinha. E consegui ser eleito. Pois, não. Ou é rico, passou a ser rico agora. E a família Clinton também não era tão rica, nem é tão rica como isso. Portanto, isso também é. Isso aí, meu bom amigo, isso aí
Quem tem unhas é que toca guitarra. Porque o problema, eu não sei porque é que um magnata qualquer não pode apoiar a minha candidatura à Câmara de Évora, por exemplo, Deus-me livre, uma coisa dessas, mas uma data de indivíduos podem apoiar um partido qualquer para ser um candidato à Câmara de Évora. Qual é a diferença? Porque é que eu não posso ser apoiado? Quem tem unhas é que toca guitarra. E mais, grande parte do apoio é feito pelo Estado. Outra coisa com que eu não concordo. Uma compensação é uma coisa. Agora, haver uma forte composição, quase uma componente única, para apoiar, à exceção do Partido Comunista, ser o Estado, eu não concordo com isso. E, portanto, esta lei foi maldrabice montada pelo PS e pelo PSD para impedirem a candidatura de independentes. O PS já percebeu a asneira que fez, já abriu mão. E o PSD irá pelo mesmo caminho, porque senão o Rui Moreira e os outros montam um partido fantasma para ter a sigla. Peço desculpa. Vamos para o último tema, a visita do Papa Francisco ao Iraque. Não, mas é que o professor, eu pedi só para... Tinha medo de não me esquecer do raciocínio. O professor queria interromper. Só para dizer que era importante, certeza. Esta questão tem que ser um bocado caldeada, digamos assim, e estudada de uma forma, digamos, mais, a meu ver, tem que haver aqui algumas definições prévias sobre o que é um partido, sobre o que é um movimento de cidadãos, etc, etc. É só essa a ideia. Bom, estou de acordo. Isso eu concordo com isso. Sérgio, diga. Vamos para o último tema, a visita do Papa ao Iraque. Bom, a visita do Papa ao Iraque é importante por uma razão simples, porque o Papa vai a uma região que é muito turbulenta, corre riscos, aliás, a meu ver, até por causa da idade dele também, mas acontece que vai para uma região muito turbulenta, mas vai no fundo com uma ideia que diplomaticamente é importante. O líder do mundo cristão, embora seja o líder do mundo católico, mas enfim, os católicos são, digamos, o grosso dos cristãos. O Papa tem uma simbólica aí que mais ninguém tem. O líder do mundo cristão vai a um país cuja população, na sua maioria, é xiita. É bom lembrar que o islamismo, enfim, conheço pouco de islamismo, mas sei que há duas grandes vertentes, os sunitas e os xiitas. Os xiitas não passam de 20% do total, mas estão quase todos concentrados no Irão, no Iraque e também na Síria e por ali, naquela zona. Portanto, é bom lembrar que Saddam Hussein, por exemplo, atacava muito os xiitas e até chegou a bombardear populações xiitas, naquela forma como ele tratava o seu povo, além dos curdos, ele também não tratava da saúde dos xiitas, embora tivesse xiitas no governo, mas a coisa era assim. E, portanto, os xiitas são digamos, uma espécie de derivação, considerada, aliás, herética pelos sunitas. Acontece que a ida dele a um país que tem sido muito martirizado, a ida dele a um país que tem uma maioria que, na verdade, não está bem representada a nível governamental, porque suspeita sempre as ligações com o Irão, pode ser digamos assim, pode ser uma pedrada no charco. Eu não sei qual é, digamos assim, neste momento, qual é o jogo que o Papa Francisco quer jogar a esse nível, porque no fundo não vai como líder só espiritual, vai também como líder, afinal de contas, que tem alguma representação política, e por isso o Papa Francisco, ao fazer isso, está a fazer um jogo que é, a meu ver, importante e interessante, porque é bom entrar, digamos assim, digamos, é bom dialogar ecumenicamente com outras religiões que são, digamos, que às vezes apresentam até um caráter bastante radical. Para quê? Para que precisamente possa haver pontes e maneiras digamos, de arranjar entendimentos. Portanto, eu penso que é a função, aliás, que o Papa tem como líder espiritual e como chefe de Estado, digamos assim, e penso, portanto, que essa visita é positiva e é importante para nós. Penso que, digamos assim, eu admiro bastante esta capacidade de ele pensar no diálogo ecuménico, que continua a ser fundamental e que de resto a Igreja Católica já há umas décadas que veio prosseguir. O Paulo VI foi muito importante a esse nível, por exemplo, mas agora o Papa Francisco lança isso para religiões que não são religiões cristãs sequer, e são, portanto, religiões de outra natureza, e esse diálogo é muito importante para que haja uma ética mundial, digamos, uma ética da mundialidade. Claro, são ações que só têm frutos passado muito tempo, se forem persistentes, se forem, digamos, muito bem programadas e se do outro lado houver boa vontade.
José Faustino. Não, eu concordo com tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse, acrescentava apenas um ponto. Nestas regiões, nestes países, como é o caso do Iraque, do Irão e por aí adiante, mas agora neste caso o Iraque, onde predomina o islamismo, a religião católica e os católicos são fortemente perseguidos. Têm sido fortemente perseguidos. Aliás, é a religião que mais perseguida é no mundo, é a religião católica. E como tal, além de toda a importância que tem a ida do Papa Francisco nesta viagem, como tem feito outros seus antecedentes também as fizeram, para a importância ecuménica da viagem, tem também uma importância de um conforto que é dado, de um amparo que é dado àqueles mártires que estão naqueles países e que bastante têm sofrido e pagam até com a vida só pelo facto de terem uma religião. E, portanto, se isso é mau contra quem acredita no Islão, é mau para quem acredita na religião católica. E, portanto, pese embora a idade do Papa, os Papas têm, nos últimos tempos, desde o Papa João Paulo II, sobretudo, Paulo VI também o fez, tem assumido, mas mais estes últimos têm assumido um pouco o papel de papas peregrinos, né? Portanto, uns com mais vocação do que outros, e dentro desse caminho, pese embora a idade que tem, falo e com bastante coragem, até física, não é? Portanto, lembramos que este Papa dispensa muito da segurança que os seus antecessores tinham e tudo isso, porque penso que o que o move, e isso temos que lhe fazer justiça, crentes ou não crentes, o que o move é mesmo uma questão de fé. Portanto, ele acredita naquilo e lá vai 4 dias para um sítio diferente, onde os cristãos são bastante perseguidos só pelo facto de serem cristãos. Terminamos o programa desta semana. Quero agradecer a vossa presença. Ficamos por aqui. Regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde. Bom fim de semana.